Cristo ressuscitou, ressuscitou verdadeiramente. É isso que celebramos nesse domingo, dia 13 de junho, dia desse início dessa semana, 11ª semana do Tempo Comum. 13 de junho geralmente é associada à festa de Santo Antônio. Queremos de modo particular acolher todos os irmãos franciscanos, todos aqueles que celebram esse grande santo, mas hoje, dia de domingo, é o dia da ressurreição que prima sobre os santos. Então vamos guardar as leituras desse dia de domingo e vamos meditar naquilo que o Senhor nos fala. Ezequiel 17, 22 a 24. Assim diz o Senhor: tomarei do cimo do cedro, da extremidade dos seus ramos, um broto, e plantá-lo-ei eu mesmo sobre um alto monte elevado. Plantá-lo-ei sobre o alto monte de Israel. Ele deitará os ramos e produzirá frutos, tornando-se um cedro magnífico, de modo que à sua sombra habitará todas as espécies de pássaros. À sombra dos seus ramos habitará toda a sorte de aves. E saberão todas as árvores do campo que eu, o Senhor, é que deixo a árvore alta e exalto a árvore baixa, que seco a árvore verde e faço brotar a árvore seca. Sim, eu, o Senhor, o disse e o faço. Então, muito forte essa palavra que nos mostra como o Senhor vai fazer esse corte de um brotozinho, de um ramo, de um broto de um ramo, e vai plantá-lo no monte mais elevado, no monte mais perto do seu coração. O Senhor tem projetos de união, Ele quer que, ao nos deixarmos aquebrantar, ao nos deixarmos separar daquilo que nos dá segurança, o Senhor quer nos elevar. O Senhor quer nos elevar, elevando-nos à união com Ele. Muitas vezes é um caminho de descida e, ao mesmo tempo, um caminho de elevação espiritual, um caminho de união com Ele. E o que é que o Senhor promete? Uma nova fecundidade. Deitará ramos, produzirá frutos, torna-se um cedro magnífico, de modo que à sua sombra muitos pássaros vão se abrigar. O Senhor quer dar às nossas vidas uma grande fecundidade, mas se nós não aceitamos ser aquebrantados, se nós não aceitamos nos deixar separar das nossas seguranças, da nossa vidinha, daquilo que nós já previmos, aí essa fecundidade não vai nos ser comunicada. E a grande graça é essa lei espiritual. Ele vai abaixar a árvore alta, aquela que se orgulha, aquela que é onipotente, aquela que se acha bam, e ele vai elevar a humilde, aquela que sabe que nada pode fazer por si mesmo. Então, essas duas regras espirituais a partir dessa primeira leitura: primeiro, deixar a sua segurança, deixar que Deus nos desapegue, nos aquebrante, tendo a certeza que Ele quer nos unir mais a Ele e nos dar uma nova fecundidade. E também a humildade será exaltada. Salmo 91: é bom celebrar o Senhor e tocar ao teu nome, ó Altíssimo, anunciar pela manhã o teu amor e a tua fidelidade pelas noites. O justo brota como a palmeira, cresce como um cedro no Líbano, plantado na casa do Senhor, brotam nos átrios do nosso Deus. Eles dão fruto mesmo na velhice, são cheios de seiva e verdejantes para anunciar que o Senhor é reto. Meu rochedo, nele não há injustiça. Então é bom celebrar, é bom tocar para o nosso Deus e anunciar desde o amanhecer a sua fidelidade. Quão bom é num domingo fazermos memória das maravilhas de Deus, né? Muitas vezes o programa Criativos no Espírito nos ajuda a fazer memória, a lembrar de tudo que vivemos na semana em graças, em grandes maravilhas que Deus faz, mas você na sua casa também pode fazer isso. Faz como um filme interior e um filme em família, dizendo: Senhor, todas as maravilhas, tudo que Tu, durante esta semana, nos abençoaste. Eu gostava muito, quando era adolescente, de um programa americano, na televisão americana, que se chamava 60 Minutes. Em 60 minutos, eles dão as notícias do mundo inteiro, mas muito profissional. 60 Minutes. Nós temos que fazer os 60 Minutes for Jesus, das maravilhas de Jesus nas nossas vidas. Passarmos uma hora em família, como casa de vida, como aliança, maravilhados com aquilo que Deus faz em nossas vidas.
2 Coríntios 5, 6 a 10. Por conseguinte, estamos sempre confiantes, sabendo que enquanto habitamos neste corpo, estamos fora da nossa mansão, longe do Senhor. Pois caminhamos pela fé e não pela visão. Sim, estamos cheios de confiança e preferimos deixar a mansão deste corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso também esforçamo-nos para agradar-lhe, quer permaneçamos em nossa mansão, quer a deixemos. Porquanto todos nós teremos de comparecer manifestamente perante o tribunal de Cristo, a fim de que cada um receba a retribuição do que tiver feito durante a sua vida no corpo, quer seja para o bem, quer seja para o mal. Caminhamos pela fé e não pela visão. Cheios de confiança, somos impulsionados a viver agora uma vida de abandono e de confiança prática, concreta, que são os atos de fé. Caminhar, avançar, progredir, dar passos, sempre confiantes. É uma grande graça de liberdade interior. Esse ano nós temos meditado na gloriosa liberdade dos filhos de Deus, mas certamente que essa gloriosa liberdade dos filhos de Deus passa pela confiança, passa pelos atos de fé concretos, em que preferimos deixar a mansão dos corpos, isto é, preferimos deixar as nossas seguranças, aquilo que nós conhecemos, para caminhar na fé. Esforcemos-nos por isso para agradar-lhe, quer permaneçamos na mansão, quer a deixemos. Quer dizer, independente das seguranças, independente se é nessa vida ou se vamos partir, o que importa é agradar ao Senhor. O que importa é avançar no seu coração e no seu projeto de amor. Marcos 4, 26 a 34, e dizia: o reino de Deus é como um homem que lançou a semente na terra. Ele dorme e acorda, de noite e de dia, mas a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. A terra por si mesma produz fruto, primeiro a erva, depois a espiga e por fim a espiga cheia de grãos. Quando o fruto está no ponto, imediatamente se lhe lança a foice, porque a colheita chegou. E dizia: como que compararemos o reino de Deus? Ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, o qual, quando é semeado na terra, sendo o menor de todas as sementes, mas quando é semeado, cresce e torna-se maior do que todas as hortaliças e deita ramos, a tal ponto que as aves do céu se abrigam à sua sombra. Anunciava-lhes a palavra por meio de muitas parábolas como esta, conforme podiam entender. E nada lhes falava a não ser em parábolas a seus discípulos, porém explicava tudo em particular. Muito forte essa palavra de Deus que vem falar ao nosso coração. O reino dos céus como essa semente, a menorzinha de todas as sementes, mas que quando é lançada e é colhida na terra do nosso coração, ela vai produzir muito crescimento e muita fecundidade. Ela cresce sem quase percebermos. A santidade é isso, nós não vemos ela crescer. A pessoa não tem um termômetro da santidade dizendo: olha, eu já cresci mais 5 centímetros de santidade ou mais uma tal medida de santidade. A pessoa não vê, mas a palavra, quando ela é acolhida no seu coração, ela vai produzindo essa obra de santidade. E a pessoa, sem se dar conta, ela se torna como essa árvore bela, fecunda, capaz de acolher muitas outras almas, capaz de dar sombra a muitas outras almas. E essa imagem da sombra, aqueles que se abrigam à sombra, é esse poder de proteção de um sol ardente que vai queimar a pessoa. E se você está num deserto, você entende bem o poder e a importância de uma sombra. Então, uma alma que se deixa santificar, ela se torna protetora para outras almas. Protetora para outras almas. Tratado da oração de São Cipriano, século III, bispo e mártir, ele diz assim: brote a oração no coração humilde. Ou haja ordem na palavra e na súplica dos que oram, tranquilos e respeitosos. Pensemos estar na presença de Deus, sejamos agradáveis aos olhos divinos, a posição do corpo e a moderação da voz. Porque se é próprio do irreverente soltar a voz em altos brados, convém ao respeitoso orar com modéstia. Por fim, ensinando-nos, ordenou o Senhor orarmos em segredo e em lugares apartados e escondidos, até nos quartos,
no que auxilia a fé por sabermos estar Deus presente em toda a parte, ouvir e ver a todos e na plenitude da sua majestade penetrar até no mais oculto. Assim está escrito: eu sou o Deus próximo e não o Deus longínquo. Se se esconder o homem em antros, acaso não o verei eu? Não encho o céu e a terra? E de novo, em todo lugar os olhos de Deus veem os bons e os maus. Quando nos reunimos com os irmãos e celebramos como sacerdote de Deus o sacrifício divino, temos que estar atentos à reverência e à disciplina de vidas. Não devemos espalhar a esmo nossas preces como palavras desordenadas, nem lançar a Deus um tumultuoso palavrório os pedidos que deveriam ser apresentados com submissão, porque Deus não escuta as palavras, e sim o coração. Tão bonita essa palavra, né? Deus não escuta uma multidão de palavras, mas Deus escuta o teu coração, Deus escuta aquilo que há de mais profundo no teu coração. Com efeito, não se faz lembrado por clamores aquele que vê os pensamentos, como o Senhor mesmo provou ao dizer: que estáis pensando de mal em vossos corações? E em outro lugar, e saibam todas as igrejas que eu sou quem prescruta os rins e os corações. Ana, no primeiro livro dos Reis, como figura da igreja, tem esta atitude. Ela suplicava a Deus não aos gritos, mas silenciosa e modesta, no mais secreto do coração. Falava por prece oculta e fé manifesta. Falava não com a voz, mas com o coração, pois sabia ser assim ouvida pelo Senhor. Obteve plenamente o que ouviu porque suplicou com a fé. A Escritura Divina declara: falava em seu coração, seus lábios moviam-se, mas não se ouvia som algum, e o Senhor a atendeu. Vemos também nos Salmos: rezai em vossos corações e compungi-vos em vossos aposentos. Através de Jeremias ainda, o mesmo Espírito Santo inspira e ensina: no coração deve ser adorado, Senhor. No coração deve ser adorado, Senhor. O orante, irmãos caríssimos, não ignora por certo como o publicano orou no templo com o fariseu. Não com os olhos orgulhosos, levantados para o céu, nem de mãos erguidas com jactância, mas batendo no peito, confessando os pecados ocultos em seu íntimo, implorava o auxílio da misericórdia divina. Porque o fariseu se comprazia em si mesmo, mas mereceu ser santificado aquele que rogava sem firmar a esperança da salvação na presunção de sua inocência, já que ninguém é inocente. Rezava, porém, reconhecendo seus pecados, e atendeu ao orante aquele que perdoa aos humildes. Que belíssima homilia que nos ensina que é no coração que devemos adorar. E adorando no coração, nos deixando aquebrantar, nos deixando desapegar das nossas seguranças, nos deixando guiar para crescermos dessa fé pequenininha para uma fé que dá frutos, seremos felizes e fecundos. Quero convidar hoje toda a família a se inscrever no Festival das Famílias. Será o primeiro festival internacional, teremos 6 línguas, tudo traduzido simultaneamente. Cada grupo etário terá 12 formações, terão noites festivas com comédia musical, uma peça lindíssima que está sendo preparada para vocês, noites de adoração, haverá confissões, haverá celebrações da palavra com os nossos bispos, cardeais, uma grande riqueza. Não se esqueça de priorizar esse tempo em família. Do dia 14 ao dia 18 de julho, nós vos aguardamos para um tempo muito importante de retiro em família. Assista a nosso clipe e se inscreva agora mesmo. Inscreva-se no Festival das Famílias. É para você esse festival, esse bálsamo do coração de Jesus que vai salvar a sua família. Vai ter formação para todos os estados de vida, para todas as idades, adolescentes, jovens, crianças, casais, as mães e os pais também que são monoparentais. Se a tua família só tem pai, se só tem mãe, não se intimide, esse festival também é para você. Toda a família é para ser evangelizada. E a novidade desse festival é que vai ter um festival especial
de forma muito particular para os nossos avós e avós também. Momentos muito profundos de laude, de adoração, de eucaristias diárias, artes, música, teatro, dança, um concurso muito bonito de talentos em família. Você poderá viver esse festival da sua casa, através do seu celular, da televisão, do nosso B-Logos, a nossa plataforma de formação. Será um festival internacional, vai ser em 6 línguas. Guarde a sua vaga, dia 14 a 18 de julho. Não perca esse momento tão forte para podermos ser evangelizados profundamente, a descobrirmos a gloriosa liberdade dos filhos de Deus.